pessoal, bem-vindos aqui à aula especialíssima. Hoje, iniciando um preparatório, uma revisão aí para quem vai fazer o Enseja. O Enseja nada mais é do que o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, ou seja, resumindo, é para aquele aluno que passou da idade de fazer o ensino médio ou o ensino fundamental e que quer recuperar o tempo perdido. Aliás, agora em tempo de pandemia, invistam na educação, procurem se formar em alguma profissão, porque vocês viram como é complicado a vida de quem não tem uma formação. Então, com os votos de que vocês sejam aprovados, vamos iniciar essa revisão, mas antes de começar aqui, vamos dar uma olhada para quem vai fazer o exame 2020, que infelizmente por causa da pandemia foi adiado agora para o dia 25 de abril de 2021. Então quem já está inscrito e vai fazer, acompanhe uma série de vídeos que eu vou publicar a partir de hoje. Tá? Hoje eu vou fazer as duas primeiras questões e depois, na medida do possível, vou fazendo as demais. Ok? Lembrando ainda que quem não se inscreveu não dá mais para se inscrever porque já terminou o prazo de inscrição, tá? Mas eu recomendo aí para quem pretende encurtar o caminho, o Enseja é o melhor caminho, tá? Então quem não conseguiu se inscrever a tempo, vai se preparando aí, porque aí esse ano, eu não sei agora quando será o 2021, tá? Não sei quando será feita a próxima prova, mas você se preparando desde agora, quando não importa a data, você vai fazer uma boa prova e vai conseguir tirar o certificado de conclusão do ensino médio. E outro lembrete muito importante, gente, se você já tem mais do que 18 anos, não terminou o ensino fundamental, você não precisa fazer fundamental para fazer o médio, não. Se você tem mais do que 18 anos, você pode fazer direto o exame do ensino médio. Mas para isso é claro que você vai ter que estudar bastante, porque você vai ter que recuperar aí conceitos que são vistos no ensino fundamental. Por isso que nesses vídeos aqui eu vou estar fazendo os exercícios, mas explicando todos os conceitos, partindo do princípio que alguns alunos aqui não saibam absolutamente nada, ok? Então vamos para a aula de hoje, mas antes ainda, olha só, para quem vai fazer, eu vou deixar essas dicas aqui, vamos acompanhar aqui essas dicas rapidamente, essas instruções. Então, olha só, a última prova foi 30 questões e acredito que não vai mudar a característica, 31 a 60, as questões 31 a 60, nós vamos hoje fazer 31 e 32. É recomendável que você leia atentamente todas as instruções, tá, gente? Então você vai receber isso aqui. O que eu chamo muita atenção é essa aqui, ó, o preenchimento do cartão resposta é obrigatório. Gente, muito cuidado na hora de preencher a resposta. Respire fundo para não cometer o mesmo erro que eu cometi no meu primeiro vestibular. 4 ou 5 primeiras questões, com o meu nervosismo, eu acabei preenchendo em coluna errada. Ou seja, eu deixei um monte de alunos passar na minha frente, né? Porque o vestibular era muito concorrido naquela época lá, tá? Então leia atentamente cada uma dessas instruções e, na dúvida, você chama o aplicador, o fiscal da sala e tire as dúvidas com ele. Então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Bom, pessoal, então essa aqui é a primeira questão, ela é muito simples, acho que eles fizeram até propositalmente para que você se anime com os demais, tá? Tem algumas complicadinhas, mas essa primeira aqui basicamente não tem nenhum cálculo, é só conceito, tá? Observe, uma chapelaria criou um novo modelo de chapéu para o figurino de uma escola de samba. Porém, foram utilizadas embalagens especiais com tampas como apresenta a figura. A base de cada uma dessas embalagens tem a forma de... Então, a base, o que é a base? A base é a que fica realmente na parte de baixo aqui. Então, observe que é uma figura geométrica que tem quantos lados? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 lados. Ora, se tem 5 lados, ele é pentágono. Ah, professor, mas é difícil eu decorar. Eu vou deixar aqui do lado agora as figuras mais importantes que podem cair, de repente, nas próximas provas, aí, nos próximos exames, tá? Então, é bom você estar sempre por dentro. Pentágono, se você lembrar, o Brasil é pentacampeão, não é isso? Se o Brasil é pentacampeão, foi 5 vezes, então 5 lados. Bom, para a gente se familiarizar, vamos pegar algumas figuras, algumas nomenclaturas mais importantes. Vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela de polígonos regulares. Polígonos regulares significa o seguinte, que a medida dos lados de cada figura dessa são iguais, tá? Então, esse triângulo aqui é um triângulo
regular, ou também chamado de equilátero, porque todos os três lados são iguais, bem como os ângulos internos também são iguais. Tranquilo? Quadrado, todo é talvez a figura mais conhecida de vocês, 4 lados iguais, 4 ângulos iguais de 90 graus. Pentágono, pentágono é exatamente a nossa figura aqui da questão, 5 lados iguais, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Hexágono, hexágono 6, né? O Brasil está em busca do hexa, então 6 lados, 7 lados iguais, olha só. Heptágono, octógono, eneágono com 9, decágono com 10, tá? Então essas 8 figuras aqui talvez sejam as figuras que vocês obrigatoriamente tem que estar memorizado. Beleza? Ok? Tranquilo? Agora vamos então para a questão 32. Vamos lá então para a questão 32. Bom, pessoal, é o seguinte, essa questão 32, ela tem uma mancadinha muito perigosa e que eu tenho certeza que derrubou muita gente nessa prova aí desse ano, tá? De 2019. Então, olha só como nós vamos pensar como nós vamos fazer para resolver isso aqui. Então vamos fazer aqui uma leitura rápida. Dentre os diferentes tipos de lajes utilizados na construção civil, as maciças são as mais comuns. As lajes maciças de concreto possuem espessuras que normalmente variam de 7 a 15 centímetros. Considere que uma construtora gaste 11 kg de cimento para fabricar 1 metro quadrado de uma laje de maciça 7 centímetros de espessura. Então, gente, sempre fazendo uma figura, tá? Sempre fazendo uma figura para te auxiliar. Então vamos lá fazer aqui uma figurinha. Então vamos fazer de conta que essa aqui é uma laje de 7 centímetros com 1 metro por 1 metro, né? Porque ele disse que 1 metro quadrado de laje, 1 metro quadrado significa que é um quadradinho de 1 por 1, tá? De espessura 7 centímetros. Considerando que a quantidade de cimento utilizada por centímetro cúbico é a mesma, essa construtora atenderá uma encomenda para a fabricação de sua laje com a espessura máxima recomendada. Bom, então tem desde 7 centímetros e qual que é o máximo? É o 15 centímetros. Então o 15 centímetros é mais do dobro aí dessa espessura, não é isso? Tá? Então vamos aqui fazer de conta que essa aqui seria a nossa nova laje de 1 metro por 1 metro por 15 centímetros de largura. Bom, o que ele quer saber? Qual será o aumento aproximado em quilograma no gasto de cimento por metro quadrado para atender essa encomenda? Então, gente, olha só. Para eu fazer essa laje aqui, eu gasto 11 quilos de cimento. 11 quilos. Ok até aqui? Ele quer saber quanto que eu gasto nesse daqui. Só que agora é que vocês vão ver qual que é o segredo que está aqui, qual que é a pegadinha que tem nessa questão aqui. Então vamos lá, olha só. Vamos calcular o volume que tem isso daqui. Como que é o volume? O volume é a base, não é isso? Vezes a altura. Só que veja que aqui eu tenho a dimensão em metros e aqui tem centímetros. Jamais façam conta com unidades diferentes, tá? Para cálculo de volume. Se aqui é metro, aqui tem que transformar em metro. Ou, se aqui é centímetro, eu posso transformar todo mundo em centímetro aqui, tá? Mas centímetro vai ficar um negócio fica um cálculo um pouco mais complicado. Então, transformar 7 centímetros em metro, como é que eu faço, gente? Olha só, 7 centímetros para metro. Você tem que pensar o seguinte, olha só. Quantos centímetros tem 1 metro? Não é 100? Então, 100 centímetros eu tenho 1 metro. 7 centímetros eu tenho x metros. Para isso, basta eu fazer multiplicação aqui, cruzada aqui, 100 vezes x, e cruza aqui é igual a 7 vezes 1. Então, x é igual a 7 sobre 100. Ou, isso significa 0,07 metros. Tá? Então, eu fiz aqui só para demonstrar, tá, gente? Mas toda vez que você quiser transformar um número que está em centímetros em metros, basta dividir por 100, qualquer valor. Ah, eu tenho 80 centímetros, quero transformar para metros, 80 dividido por 100 dá 0,8 ou 0,80 metros. Então, aqui eu tenho 0,07 metros cúbicos. Muito bem, agora vamos calcular o volume desse cara aqui com 15 centímetros de altura, tá? Então, a mesma forma, só que eu não vou mais fazer essa regrinha aqui de 3 que eu fiz para vocês entenderem. 15 centímetros é a mesma coisa que 0,15 metros. Lembra que eu falei? Só dividir por 100. Então, para eu calcular o volume, basta multiplicar 1 vezes 1
vezes 0, que é a mesma coisa que é igual a 0,15 metros cúbicos, tá? Volume sempre a gente deixa elevado a unidade ao cubo, tá? Se for centímetro, centímetro ao cubo, metro ao cubo, milímetro ao cubo, enfim. Volume sempre elevado ao cubo. Então, o volume 1, vou chamar aqui de volume 1, 0,07 vezes 1 vezes 1 é a mesma coisa que 0,07 metros cúbicos. Esse x aqui é metro simples, porque é essa altura, esse 0,07 é porque eu multipliquei essa altura pelo lado. Então, agora sim, agora eu posso fazer uma regrinha de 3, né, proporcional, porque olha só, quanto eu gastei nesse volume aqui, ó, eu gastei exatamente 11 quilos de cimento. Nesse aqui vou gastar quanto? Então você vai fazer a regrinha assim, ó, em 0,07 eu gastei 11 quilos. Em 0,15 metros cúbicos, eu vou gastar X. E você vai multiplicar isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Então, X vezes 0,07 é igual a 11 vezes 0,15. Como o X está multiplicando com esse 0,07, você vai passar esse cara para o lado de cá, porém dividindo, já que ele está multiplicando. Então vai ficar x é igual a 11 vezes 0,15 sobre 0,07. Aí alguém pode até pensar aí, pô, mas que continha chata de fazer. Realmente é chata, mas é chata se você quiser. Porque toda vez, quando você tem um número decimal dividindo por outro decimal, procure deixar ela sem vírgula. Ah, mas como assim, professor? Olha só o truquezinho. Quantas casas à direita da vírgula eu tenho? 2 casas embaixo e 2 casas em cima. Se eu tenho 2 casas decimais, você multiplica por 100, que tem 2 zeros. O que significa isso? Se você multiplicar aqui em cima por 100 e aqui embaixo também por 100, na verdade não estou alterando essa fração, tá certo? Porque você não pode multiplicar em cima por um número e deixar assim mesmo. Aí você está fazendo mágica. Nesse caso aqui eu posso fazer 100 vezes esse cara, 100 vezes esse cara. Não estou alterando. Isso vai ficar a mesma coisa que x igual a 11 vezes 15 sobre 7. Olha só. Agora, fazendo essa conta aqui, o x, né, que seria a quantidade de cimento aqui, vai dar... Vamos fazer essa conta rapidamente. Olha só, gente, na hora de você estar fazendo conta, você não pode usar calculadora lá. Então, faz o seguinte. Primeiro, divide o 15, porque não dá para simplificar o 7 nem por 11 nem por 15. É chata essa conta. Então, você faz o seguinte, ó. Pega o 15 e divide por 7, tá? Então, 15 dividido por 7 dá mais ou menos 2,14 vezes 11. Porque o 11 é fácil de fazer essa conta. Olha só, 2,14 vezes 11, 1 vezes tudo isso aqui vai dar isso aqui. 1 vezes 2,14 também vai dar, só que você não vai colocar vírgula agora. Você vai colocar assim, ó, 4, 5... 2 mais 1 dá 3. Agora, onde é que você vai pôr a vírgula? Olha só, gente, outro truquezinho nesse exercício. Observe que aqui, ó, à direita aqui, eu não tenho nenhum número. Eu tenho uma vírgula escondida aqui à direita do 11, mas esse não conta, tá? Agora, aqui conta quantas casas eu tenho aqui, ó. 1, 2 à direita da vírgula. Então, você conta do contrário daqui, ó. 1, 2. Então, as 2 casas à direita aqui, 2 casas à esquerda aqui, ó. A vírgula está parada aqui, 1, 2 casas aqui. Então, o x eu vou usar e 540 gramas para fazer esse cara aqui. Aí, o aluno muito distraído vai querer marcar o D direto, porque é 23,5. Ele arredondou aqui. Mas... olha a pergunta, qual será o aumento aproximado em quilos? Então ele quer saber quanto que aumentou, não quanto que deu. Essa é uma grande pegadinha que pegou todos os alunos. Acho que a maioria caiu nessa brincadeira, porque na hora do nervosismo lá, você nem lê direito, tá? Então por isso que eu recomendo, calma e leia atentamente, principalmente a pergunta, tá? Porque essas pegadinhas é muito comum em qualquer exame. Então eu tenho 23,54 quilos. Quanto que eu tinha antes? Quanto eu gastava antes? Então, é subtrair 23,54, usava no outro 11 quilos. Então, aumentou quanto? Basta subtrair aqui, menos, vai dar 4, 5, 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então, 12,5 quilos.
onde é que está aqui, ó, 12,5 kg. Então essa alternativa aqui é a correta, ok, gente? Então muito cuidado, embora a questão seja simples, mas ela envolve aí umas pegadinhas. Beleza? Então, com isso aí eu termino a primeira aula. Antes de terminar aqui, gente, então eu só peço aí para quem gostou, quem achou legal a aula, escreve aí nesse canal, vamos reforçar para a gente estar continuando, sempre ajudando vocês. Beleza? Tchau e até a próxima aula.